minha experiência com o livro. Porque até o Rafael fala que eu sou a primeira leitora do livro. Mas, assim, pra mim esse livro foi muito importante porque foi o primeiro livro que eu li do começo ao fim do livro. Todos os livros eu começava e largava. Todos os livros eu começava e largava. E ali, como tinha o Rafael dando um feedback do livro, essa parte eu gostei, essa parte eu não gostei, não sei o quê. Como eu tinha contato com o autor do livro, eu consegui ler o livro, assim, do começo ao fim. Então, assim, esse foi o meu primeiro livro que eu li mesmo, sabe? Então, eu fico muito feliz, até pela progressão da história mesmo. Eu sabia que tinha sido pensado, que você leu o meu primeiro agora. Não, eu li aquele, né? Sim, do encartezinho. Foi o primeiro livro que eu li do começo Eu ao sabia fim. que tinha sido o primeiro que você fez do início. Não, foi o primeiro que eu li do começo ao fim. Que legal. Mas o contato com o autor também me ajudou bastante, né? Eu vou apresentar a Lu, para quem não conhece, ela é irmã do Fábio, estava sempre acompanhando a nossa produção. Então ela viu todo esse começo lá, como é que a coisa era, bem artesanal até, né? Você ia contar alguma coisa agora? Não, eu lembrei que quando eu conheci o Rafael, na verdade, o dinâmico do personagem era para ser um videogame. Não era para ser um livro. E o Diego, que era nosso amigo, ele pegou, me falou a respeito do Rafael, falou, ele está criando um jogo para videogame, eu fiquei empolgado. E a gente foi lá no prédio dele, né? E aí que ele apresentou os personagens e eu comecei a fazer os primeiros rascunhos. Foram assim, hoje eu tenho até assim, vergonha um pouco de amador que era. Mas Ele gostou muito, né? Isso. Depois eu aprimorei os desenhos. E aí com o tempo até hoje ele tem feito os trabalhos para ele. É verdade, eu não lembrava da questão do videogame. Na época eu trabalhava, era adolescente, eu fazia programação em DOS. Tinha um MSX, um computador antigão, mas era muito legal. A gente montava lá, mas assim, os gráficos eram no nível Atari, sabe? Aquela coisa 8 bits. Acho que nem sei se era 8, era menos de 8 bits. Era mesmo. Né? Então assim, era muito primário. O desenho, eu não tinha nem ideia de como é que um desenho ia ser transformado num joguinho. Talvez fosse a capa do jogo. Mas eu sempre quis mesmo era o quadrinho, mas naquele momento ali a gente estava meio focado no videogame. Acabou que o Fábio fez os desenhos, né, os primeiros ali para mostrar os personagens. O jogo até ficou pronto, mas não deu muito certo não. Ele tem lá as imagens dele também. Eu joguei, inclusive. Cheguei a jogar. Jogabilidade. Bem de Atari mesmo. Mas assim, o jogo a gente acabou não investindo tanto. Eu queria mais era publicar mesmo, ter o quadrinho, né? Mas assim, um quadrinho também tomava muito tempo. E aí outra coisa que era... A preocupação na época era de registrar os personagens. O livro veio muito para isso, porque eu lembro que aqui em Brasília tinha um escritório de direitos autorais. E eles falaram, para eu registrar cada um dos personagens, eu tinha que pagar uma taxa para cada um. E assim, adolescente, universitário duro, mas não ia pagar tudo. Então, dava para pagar um pelo menos. Então faz uma obra que apresente todo mundo no só contexto. Foi aí que eu fiz o livro. A gente contou a história do início ao fim, a saga dele, no formato literário. O Fábio fez as ilustrações no meio do livro, né, das partes do livro, e aí já valia pra gente registrar. Na verdade, eu registrei foi até a apostila, né, não foi o livro publicado. Aí, depois veio o concurso, a gente ganhou, e em 2000 o livro foi publicado. E foi publicado sem muito cuidado também, né? Eu lembro que a primeira publicação era bem de qualquer jeito. Porque a editora não teve um cuidado, né? O livro saiu sem sumário, sem número de página, não teve uma revisão. Foi muito mal cuidado, aquilo me deixou até bem chateado na época. De todo modo, era o primeiro livro. Ele está praticamente esgotado, eu tenho muito poucos dele. Aí depois a gente resolveu investir no quadrinho mesmo. Eu era nessa época universitário quando saiu o primeiro livro. Aí, um ano depois eu passei no concurso da Secretaria de Educação, virei professor. E aí eu morava com meus pais, ou seja, eu gastava meu salário tudo em quadrinho. Vou gastar em gibi meu salário, não preciso pagar aluguel, na época eu morava com eles. E aí não tenho ele aqui, o primeiro também, na verdade ele está na republicação.
Tem 4, 5 do primeirão. Vou deixar aqui exposto. Eu nem trouxe aqui, eu tenho um pouquinho dele, mas esse livro foi a republicação do primeiro livro e do primeiro quadrinho que está aqui dentro, no final. Era colorido, inclusive. Sim, era todo colorido, foi. Eu lembro que Deu na muito época... trabalho na época, né? Eu virei noites fazendo isso. E é legal como que isso tem a ver com a história de vida, a do Fábio, mas a minha principalmente, porque eu lembro que naquela época meu irmão ia ser pai. E o que isso tem a ver? A gente morava, né, eu, meu irmão, meus pais no apartamento. Como ia ter o neném agora e ele ia morar com a Solange, a minha família resolveu se mudar para Taguatinga. E eu não queria de jeito nenhum para Taguatinga. O negócio era morar no Cruzeiro. Como meu pai era o síndico, embaixo do bloco tinha a casinha do porteiro. E estava sendo desocupado. Eu falei, então eu vou morar na casinha do porteiro. Eu vou alugar aqui. Vocês vão para lá e eu fico. Vou morar sozinho. E aí a gente fez isso, né? Eu fui morar sozinho na casinha do porteiro e ali virou o nosso primeiro estúdio. Inclusive eu levei meu computador pra lá. Eu já tinha um computador, o Fábio tinha o dele, ele levou tudo pra lá. A sala era o nosso estúdio, eram 2 computadores. Aqueles monitores. Aqueles de tela. Gigante. Como é que é? Com fundo grande, Até esqueci o nome. de tubo. De tubo, isso. Era de tubo, né? E era isso, era uma sala com quarto. Meu quarto eu dormia lá, tinha beliche, e na sala era o estúdio. E a gente começou a produzir, eu trabalhava, dava aula com salário. Eu lembro que eu paguei um curso pra você Foi, eu fiz um acordo contigo. Falei, não, paga o curso lá para eu aprimorar no Photoshop. Foi. Aí daí que eu aprendi, mas não aprendi mesmo, né? Eu tive que criar técnicas, porque eu achei que lá no curso me ensinar como colorir um desenho, fazer tudo isso, e não tinha nada disso. Aí eu estudando, descobri ali, me aprimorando, criei um jeito que não era o mais adequado, mas resolveu. Deu resultado. Eu me lembro que eu fiz os desenhos, umas folhas, era A3. Folha A3. A3 para depois escanear essas folhas, foi bem difícil, né? A gente não encontrava scanner do Pra tamanho. fazer. Foi uma correria, assim, foi uma procura muito grande disso. Na época não era comum. Aí eu lembro da gente ter, no final acabou conseguindo, digitalizou, né? Aí no computador que foi fazer a colorização. E assim, a gente tinha uma noção de tempo, mas estourou muito mais, né? Tanto que a gente tinha um lançamento programado, ia ser na Gibiteca, que era o ponto de encontro da galera dos quadrinhos, né? Tava tendo um evento que chamava Gibiteca em Movimento, tava marcado para lançar lá, mas a gente viu que não ia conseguir. Aí eu adiei e a gente lançou, sabe onde? Você lembra? Não. Nessa mesma livraria. Não era a mesma livraria, mas era a livraria que tinha na época nesse espaço.